Oi, meu nome é Sara e esse aqui é um vídeo introdutório para me fazer aprender a usar todo esse canal e falar um pouquinho sobre a minha vida e contextualizar sobre tudo que eu vou postar aqui para as pessoas entenderem. Eu comecei esse canal, porque eu acho que o YouTube tem muito potencial, ele nunca morreu. Eu tô muito cansada das redes sociais rápidas, cansada de rolar o feed. E eu gosto muito do YouTube, então eu queria há muito tempo fazer vídeo pra cá. Só que daí o segundo ponto é que eu tenho fobia social e eu acho que falar aqui vai ser uma forma de aprender e me desenvolver em relação a isso. Há 3 anos atrás eu comecei uma caminhada de desenvolvimento pessoal próprio, porque durante toda a minha adolescência eu passei por momentos difíceis, que eu tava meio pra baixo, meio mal, e eu não gostava muito do que eu fazia na minha vida. E daí, há 3 anos atrás, eu pensei, ou agora isso muda, ou chega. E foi quando eu entrei na academia, comecei a terapia, mudei minha alimentação, porque antes disso eu tinha chegado no que eu chamo de fundo do poço da minha vida, assim. E durante essa caminhada de desenvolvimento pessoal, eu descobri que eu sempre tive fobia social. Eu sempre me achei muito tímida. Só que era apenas a fobia social e a ansiedade social. E durante a pandemia isso piorou muito. Quando a pandemia tava acabando, eu percebi que era difícil pra mim sair de casa e falar oi pras pessoas. Então, eu fui procurar ajuda, porque isso realmente estava me atrapalhando. Conforme a gente começa a entrar no mercado de trabalho, isso piora ainda mais, porque o contato com as pessoas é muito maior. Então, você tem que saber se comunicar para conseguir as coisas. E isso é uma tarefa muito difícil para mim. Eu sou maquiadora, mas eu sou formada em farmácia pela UFSC. Tô na minha segunda faculdade, que eu faço educação física na UDESC. E como farmacêutica, não farmacêutica, mas na faculdade de farmácia, foi muito difícil terminar por conta da fobia social e da comunicação social. Eu sempre me virei, tanto pra falar em público, como pra me comunicar no trabalho, só que eu passei muito perrengue. Eu passei muita gente gritando comigo ou tentando forçar uma barra em que não é tão simples assim. Você não pode olhar pra uma pessoa que tem fobia social e falar, abre a boca, fala. Não funciona assim. Então eu passei muita dificuldade. Só que o que fez eu querer mudar isso é que trabalhando como maquiadora e como uma empresa, eu preciso conseguir cliente e me desenvolver. E não tem como fazer isso sem saber se comunicar com as pessoas. Então, faz 3 anos que eu faço terapia, faz 1 ano que eu faço terapia com o meu psicólogo especificamente. E eu achei que criar um canal no YouTube ia me ajudar a fazer isso. Por quê? Quando a gente fala pra um vídeo, a gente tem que falar olhando pra câmera, e isso é muito difícil pra mim. Eu acho que o tempo inteiro olhando pra lá e olhando pra lá. Eu acho que eu deveria estar gravando com a câmera de trás, pra não ficar tanto olhando pra mim aqui, mas é muito difícil. Eu queria me ver também, porque eu queria ver como é que tá o cenário, que tá bem simples, mas é o que eu tenho. Enfim. E a gente tem que falar por mais tempo. Eu tenho muita facilidade hoje em dia de fazer vídeo pro Instagram, que é rapidinho. Você liga a câmera, fala ali rapidinho, no máximo 1 minuto, e daí acabou, chega. É só desligar o celular e é isso aí. Só que aqui são vídeos mais longos. Então, quando você fala por mais tempo, eu acho que consegue desenvolver melhor o assunto. E eu acho que eu vou conseguir me desenvolver melhor na minha fala. E talvez até editando os vídeos, começar a tirar umas manias do i, daí, que todo mundo tem, sabe? Outro ponto é que, como eu trabalho como maquiadora e faço uma faculdade, eu não vou ter tanto tempo pra postar aqui. Só que o objetivo não é me forçar a fazer vários vídeos e nem ficar perfeito e nem nada.
é só postar. E talvez achar alguém por aí que tenha as mesmas ideias que eu, ou que se conecte comigo e a gente possa trocar alguma ideia sobre. O canal vai ser sobre desenvolvimento pessoal e lifestyle, porque nesses 3 anos saindo de uma pessoa que comia nuggets e pão o dia inteiro para uma pessoa que segue uma dieta, vai pra academia todos os dias e se desenvolveu muito pessoalmente com a vida, eu acho que é legal passar algumas coisas do que eu passei e até o que eu ainda tô aprendendo, porque foram muitos altos e baixos. Então, uma coisa, eu sou uma pessoa bem direta ao ponto, que também vai ser um desafio nesse canal, porque pra mim é tipo, tá bom, é isso, sabe? Eu não preciso falar muito sobre o assunto. Só que aqui são vídeos longos, então eu não posso simplesmente aqui, terminar o vídeo com 7 minutos como tá aqui. Provavelmente eu vou ter uns cortes, então vai ser uns 6. Então deixa eu arranjar mais o que falar. Vou falar um pouco sobre a fobia social durante toda a minha vida. Quando eu era criança eu já tinha bastante dificuldade em socializar com as outras crianças. Quando eu chegava numa escola ou em algum lugar, eu nunca era a pessoa que começava a conversar com as outras pessoas. E eu acabava fazendo amigos com o tempo, só que era sempre pessoas que vinham falar comigo. E daí quando eu já tava enturmada na escola, isso era um pouco mais fácil. Só que conforme eu fui mudando de escola, sempre ia alguém, algum amigo junto comigo. Então eu não precisava fazer essa socialização inicial. Quando eu encontrava alguém na rua, as pessoas falavam, essa menina é um bicho do mato, ela não fala, você tem boca. E assim, tipo, eu vivia e dava certo. Por muito tempo deu certo. Eu acho que essa é a facilidade de você ser mais novo. Você acaba se encaixando, as pessoas falam contigo. Só que conforme daí eu fui crescendo, eu acabei passando um pouco mais de perrengue. Tipo, eu fazia hipismo e eu não gostava de pegar carona com outras pessoas porque eu ia precisar conversar com elas. Então eu recusava todas as caronas que as pessoas me oferecessem. Só que acabava dificultando a minha vida. E até aí, tudo bem. Com o tempo, no hipismo, eu fui me desenvolvendo socialmente também com as pessoas de lá. Só que aí veio a pandemia e aí me quebrou. Porque eu sempre me virei na escola e me virei na faculdade. Eu também entrei na faculdade com uma amiga minha. E isso ajudou muito. Só que quando veio a pandemia, eu fiquei completamente isolada dentro de casa e eu não tinha que falar com ninguém. E eu até ficava feliz, sinceramente, de, por exemplo, a gente ter máscara, essas coisas, porque a gente dava tchauzinho de longe, não falava muito com as pessoas. Pra quem é tímido, ou tem fobia social, ou ansiedade social, ou não gosta muito de socializar, a pandemia foi muito boa nesse sentido. Só que, assim que acabou a pandemia, eu tava entrando na vida adulta. E a vida adulta exige um pouco mais da gente. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Uma das primeiras coisas foi quando eu entrei na academia. Minha dificuldade de entrar na academia não era necessariamente fazer os exercícios. Claro que, igual as outras pessoas, eu ficava com vergonha se me olhassem. Será que eu vou estar fazendo algo de errado? Só que não era o principal. Eu tinha medo de entrar na academia e falar com o instrutor, tipo, me ajuda nesse exercício, pode me mostrar o que é isso, pode montar um treino pra mim. E no início, quando a gente entra na academia, a gente pede treino pro instrutor. Eu acho que é bem difícil alguém entrar já com um personal, né? Mas eu também teria vergonha de pedir um personal, tipo, perguntar pro personal as coisas no WhatsApp. Eu tinha fobia social no WhatsApp, gente. Eu não consigo. Até hoje eu tenho dificuldade de mandar uma mensagem. Fico nervosa, fico com medo. Eu demoro pra responder. Isso é muito complicado. Porque às vezes eu só não sei o que responder, sabe? Eu não responderia nada. Enfim, então a minha maior dificuldade em entrar na academia era a fobia social. Porque eu ia ter que falar com os instrutores. E quando o meu treino tinha que mudar, eu ia nervosa. E às vezes eu ia sem mudar o treino, ficava sem mudar o treino, pra não ter que falar com os instrutores. Igual a nutricionista. Eu tinha vergonha de ir no lugar
ir na nutricionista e ir nos médicos. Só que uma das coisas que me incomodava mais e que eu fui atrás da alimentação primeiro é que as pessoas também davam muito pitaco no que eu tava comendo. Então, tipo, nossa, vai comer nuggets. Nossa, essa menina não tem uma alimentação decente. E isso me incomodava muito. Então eu fui atrás da minha alimentação primeiro, uma nutricionista pra me ajudar. Voltando para a fobia social. Daí, quando eu fui fazer estágio na farmácia, eu também tinha muita dificuldade de falar o que eu queria ou eu não queria. E eu também não sabia se o que a gente deveria falar em um trabalho. Então, eu aceitava muitas coisas. Eu sempre fui muito trouxa. Tipo, eu não sabia dizer não. Eu acho que isso é bem comum em trabalhos. Não saber dizer não pro teu chefe, ou não saber que tem que sair, ou que não pode ficar mais tempo extra. E não era por medo de ser demitido ou algo assim, era só um estágio. Era por medo, sei lá, de gritarem comigo. E esse medo acabou se concretizando depois, quando eu fui fazer um estágio na farmácia. E foi muito difícil. Eu não consegui falar nada do que tava acontecendo comigo. A minha amiga, que também tava junto comigo nessa época, me ajudou muito. Só que tem um episódio específico que eu tava na primeira semana, minha amiga ainda nem tinha chego. E quando eu chegava de manhã pra trabalhar, eu era muito tímida. Fobia social. Então eu passava por eles de cabecinha baixa e falava assim, bom dia, bem baixinho. E depois de uma semana, eu ouvi o recepcionista do lugar que eu trabalhava falando mal de mim, porque, ai, ela não dá bom dia, é uma mal educada. E nesse dia eu fiquei muito chateada, porque não era uma educação, sabe? Eu queria falar alto, eu queria dar bom dia, só que tinha algo dentro de mim que me impedia. E em nenhum momento ninguém pensa que às vezes a pessoa quieta, ela pode estar mal, ela pode estar com outra situação na vida dela. Ele fez aquilo sobre ele, porque todo mundo faz as coisas sobre si. Enfim, depois disso, eu comecei a trabalhar como maquiadora, então eu sentia muita dificuldade em lidar com as clientes e foi o principal fator. E hoje em dia eu sinto que o principal fator é falar com novas pessoas. É muito difícil divulgar o meu trabalho, porque eu tenho muita insegurança. Então, eu nunca falo, tipo, eu sou maquiadora, compro os meus serviços. Eu fico tipo assim, maquiadora. Vou esconder. Vou aproveitar pra me divulgar que eu sou maquiadora. Tô no Instagram como Sara Coelho Make. E aqui eu não quero falar sobre maquiagem, eu vou falar só sobre lifestyle, talvez eu faça algum vlog e aquilo apareça. Só que eu passo uma grande parte da minha vida trabalhando com a maquiagem, eu não quero que aqui seja sobre isso. Tô bem saturada dos vídeos que tem de maquiagem na internet também, já vi muitos. Então eu quero deixar a maquiagem um pouquinho de lado e fazer esse canal um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal. Até porque no futuro eu vou ser uma personal. E eu espero que esse meu conteúdo também possa ajudar as pessoas a perceberem que elas podem mudar, sabe? Porque, como eu falei, eu saí de uma pessoa que comia muito mal, eu comia nuggets, pão, pouquíssimo por dia. Eu era magra, sempre fui não. Que quando eu era criança, talvez isso seja o tópico de um vídeo um dia. Quando eu era criança, até meus 7 anos de idade, eu tive obesidade. Só que passei por algumas dietas restritivas. Enfim, pais que só cortavam tudo na época, não tinham muito conhecimento alimentar. Passei por algumas dietas restritivas e acabei emagrecendo quando eu era criança. E passei toda a minha adolescência como uma mulher, uma menina magra. Talvez com alguns transtornos alimentares, mas enfim, eu era pessoa que comia pouco pra me manter magra. E eu só comia, tipo, nuggets, pão, coisas... Eu vivia de brownie na faculdade também. E eu consegui mudar isso. A diferença, eu acho que entre muita gente, é que muita gente é sedentário a vida toda. E como eu tinha obesidade quando criança, eu acabei começando na atividade física bem nova. Eu comecei a fazer natação com os 7 anos de idade, quando eu comecei a emagrecer. Então eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Apesar de eu fiz natação, fazer natação 3 vezes na semana.
E depois, uma época, eu fazia hipismo 2 e natação 3. Depois eu fazia só o hipismo, só que sempre foi bastante vezes na semana, o que mantinha uma pessoa ativa. Só que eu nunca fui uma pessoa da academia. E até onde eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas depois eu fui entrar na academia, eu gosto muito da academia hoje, eu amo. Só que eu sempre falo que a academia, ela não precisa ser o seu primeiro esporte, sabe? Todo mundo fala de academia pra emagrecer. Só que primeiro a gente tem que achar aquele esporte que a gente goste, porque ele vai fazer a gente sair do sedentarismo, que é o mais importante pra saúde, e depois a gente pensa na estética, sabe? E eu acho que no futuro, talvez eu possa inspirar as pessoas a perceberem que dá pra sair de uma pessoa que tá mal, meio pra baixo, que não liga pra nada. Caceta! Que não liga pra nada na vida, que não tem muita esperança pra tá feliz, gostar da atividade física, gostar de fazer, seguir uma dieta ou uma alimentação um pouco melhor, que as comidas que são consideradas dietas podem ser gostosas e encaixar na vida, e que isso é um estilo de vida. E eu ainda tô tentando achar o equilíbrio, vai ter um vídeo sobre isso, só que dá pra ter equilíbrio, e dá pra viver essa vida de uma forma legal, sabe? Eu acho que é bem difícil chegar, é bem difícil sair do ponto de início, e tem que ter um esforço pra fazer acontecer. Só que depois que se torna natural, isso é muito legal, sabe? É isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu não sei como esse vídeo vai estar, sinceramente. Talvez eu tenha rodeado vários assuntos e eu tenha olhado pro lado errado. E talvez o áudio esteja uma bosta, só que esse é o objetivo. Talvez o objetivo seja ser muito ruim. E talvez eu faça milhares de vídeos muito ruins pra depois sair alguma coisa boa. Mas eu vou tentar. Igual tudo que eu fiz até hoje, sabe? Eu passei por muita coisa que eu era uma bosta, mas só tentando mesmo as coisas melhoraram. Então esse vídeo também vai ser assim. Eu esqueci de pedir pra dar like. Tem como dar zoom nisso aqui? Não. Dá like. Se você, por acaso, gostou de mim e se o vídeo não ficou tão ruim assim. Peguei umas dicas do Leon e da Nilce de tentar melhorar o áudio, mas eu liguei o ar-condicionado, então talvez o áudio esteja uma bosta. Mas eu tentei. E talvez na próxima vez eu grave com a câmera de trás pra ficar olhando pra vocês e não pra mim. Que a gente é egocêntrico, né? A gente ama se ver. Dá like, beijos. E se inscreve, que eu vou tentar postar mais vídeos.